É, prof. Muito bem, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje vamos conversar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Eu vou apresentar aqui para vocês, já temos aí uns 6 alunos, 5, né? Vamos iniciar então. Na semana anterior, não na semana passada, né? Na anterior ainda, porque essa aula a gente está recuperando da semana passada, amanhã teremos aula normalmente, tá? A gente iniciamos, né, a nossa conversa sobre a geometria plana. E aí a gente falou um pouco sobre semelhança de triângulos e o teorema de Tales, tá? Então hoje a gente vai continuar, né? Vamos dar prosseguimento aí na nossa geometria plana e vamos falar sobre o teorema de Pitágoras e o nosso triângulo retângulo. O áudio aqui eu não escutei. Não, eu perguntei para vocês que lembranças vocês têm sobre o triângulo retângulo. Que características ele tem? Ah, tá. Eu acho que tem o ângulo de 90 graus, que fica oposto à hipotenusa. E também a fórmula é hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, hoje vai ser muito simples, né, para vocês que já estudaram trigonometria nesse triângulo, tá? Então, hoje a gente vai retomar alguns conceitos e vai perceber a semelhança também em outras relações métricas nesse triângulo retângulo, tá bem? Então, trouxe aqui para vocês, depois vou salvar em PDF para vocês, vou mandar ali no grupo do WhatsApp, tá? Alguns pontos importantes que eu queria destacar com vocês e algumas informações, assim, para vocês conseguirem fazer a lista, tá? Dessa semana. Eu fiz ela mais simples ali, poucas questões, porque eu vi que vocês tiveram um pouco de dificuldade já na anterior. Acho que alguém está solicitando aqui para entrar. Acho que já estamos com a maioria dos alunos na aula. Bom, pessoal, então coloquei aqui, né, o dia de hoje, atrasado, mas porque a gente está recuperando, né, quem chegou agora. E que nem na semana passada eu resolvi colocar aqui um pouquinho sobre Pitágoras, né? Coloquei aqui para saber mais um vídeo, um link no YouTube, também mandei no grupo lá. Alguém assistiu aquele vídeo? Já conheciam? Eu não cheguei a assistir, prof. Não? Bom, Pitágoras, geômetra, né? Ele estudou geometria, desenvolveu vários teoremas e tudo. O grande legado dele é o estudo no triângulo retângulo, né? Daí eu coloquei aqui um pouquinho da história, né? Que conta a lenda, né? Que em uma das viagens dele, ele se impressionou com o desenho, a estrutura das pirâmides e começou o seu estudo nos triângulos retângulos. Eu coloquei aqui esse link do vídeo da Disney sobre o Donald no País da Matemática, porque esse vídeo eu acho ele muito interessante, ele é como um documentário, né, e esse documentário é sobre a matemática, né, o início da música, né, as notas musicais. Então, Pitágoras, ele desenvolveu toda essa parte musical, né, os instrumentos musicais, esse estudo também do retângulo, do número de ouro, né, dessa beleza geométrica que é do retângulo, né, em várias obras. E aí tem vídeos curtos, né, tem de 5, 6 minutos, o desenho completo ele tem 27 minutos. E vale muito a pena, porque hoje vocês têm uma visão diferente já da matemática e vão conseguir compreender um pouco melhor o que aquele desenho traz. Eu coloquei ele aqui para vocês, só para ilustrar aqui, vamos ver se deixei aberto, eu acho muito interessante, a Disney foi até indicada, esse documentário, ele foi indicado ao Oscar na época, coloquei aqui, até nem sabia, descobri hoje, fui pesquisar esse vídeo, que eu me lembro que eu utilizei, e ele fala também da escola secreta de Pitágoras, e o pentagrama na palma da mão era o código, a senha para entrar nessa escola, né? E lá eram estudos secretos sobre os números. Então eu acho, ó, daí fala da música, são várias coisas muito interessantes do desenvolvimento da geometria. E aí fala dessa escola secreta de Pitágoras também. Ó, e essas relações de semelhanças que a gente estava conversando na semana passada.
né, que tem também no nosso triângulo aqui, ó, vocês só... Na arquitetura também, ó, todos os retângulos. E as proporções que trazem a beleza nas imagens e nas pessoas também, né, nos rostos, na natureza. Então, é uma proporção que ele descobriu, né? Vários pintores utilizam também. Da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Bom, Áreas geométricas. O campo de beisebol é um losango. Só para ilustrar para vocês como é interessante e com o conhecimento que vocês têm hoje, vocês vão ver com outros olhos, se vocês já conhecem, né? Quem já assistiu. E aí fica essa sugestão aí para vocês. O que você tem? Eu até nem sabia, mas aqui, ó, eu li onde eu encontrei ele completo, né, em HD. Olhem só, ele é um curta, né? O filme, ele foi indicado ao Oscar em 1959 como o melhor curta documentário da Walt Disney. Olha só, eu nem sabia dessa informação, né? Descobri hoje quando eu fui procurar esse vídeo, porque eu me lembrava que ele falava dessa escola pitagórica, né? Que é a escola de Pitágoras e seus discípulos, né? Porque onde eles estudavam secretamente a matemática. Daí, só para ilustrar, mandei lá no grupo do WhatsApp e fica aí de sugestão para vocês assistirem, tá? É 27 minutos e vale a pena, é bem divertido, bem interessante. Aí, só para ilustrar um pouquinho, né? Então, ele que é o foco aí, o objetivo do nosso estudo de hoje, é o teorema desenvolvido por ele, tá? Há mais de 2.000 anos. Loucura, né? Bom, pessoal, esse aqui é o nosso triângulo retângulo. Olhem só essa figura. Ele é retângulo em A. Estão vendo? Então, aqui em A eu tenho um ângulo de 90 graus. E aí eu vou chamar a atenção para vocês aqui, ó, que esses ângulos 1 e 2 são ângulos complementares. O que sobra, então, tem que formar também 90 graus, porque a soma total dos ângulos internos do meu triângulo é 180, tá? Então, a gente chama esses dois ângulos de complementares, tá? Ou agudos, né? Que são menores que 90 graus, tá? O maior dos três lados do triângulo, como já falou aí o Tiago, né? É a hipotenusa, então é o maior lado que se opõe ao maior ângulo, que nesse caso é o nosso ângulo reto. E os outros dois lados do nosso triângulo a gente vai chamar de catetos. Então, eu coloquei aqui, ó, observem essas semelhanças aqui. Se eu for pensar na altura do meu triângulo retângulo, ó, traçando a altura AD aqui, desse triângulo, tá? Relativo à hipotenusa do triângulo ABC, a gente tem outros dois triângulos, tá? Então, aqui, esse triângulo do centro aqui é o triângulo DBA, e aqui eu tenho o triângulo DAC, tá? Então, eu quero pedir que vocês observem o que está acontecendo com esses triângulos. O nosso ângulo aqui, formado em A, o de 90 graus no triângulo original, ele se divide, formando outros dois triângulos semelhantes àquele primeiro. Vocês conseguem observar? E aí, se eu fizer uma rotação aqui nesses outros dois triângulos, eu vou perceber que eles são iguais. E o que que significa, olha só, o triângulo ABC ser semelhante ao DBA, que é semelhante ao DAC? Significa dizer que eles têm ângulos congruentes e lados proporcionais. Lembram?
Vocês estão vendo essas relações aqui, nesses 3 triângulos? Vou entender que sim, né? Pelo silêncio de vocês. Sim, sim. Sim, tá. Então tá. Bom, então aqui triângulo original, tá? Vou tracei uma altura aqui em relação à hipotenusa aqui, esse vértice A, e obtive outros 2 triângulos semelhantes. Então eu tenho 3 triângulos semelhantes aqui, tá? Então eu tenho 3 triângulos de lados proporcionais e ângulos congruentes, tá? Aqui, se eu tenho semelhança de triângulos, eu posso estabelecer essas proporções aqui, ó. Então, no triângulo ABC, semelhante ao triângulo DBA, tá? Eu posso estabelecer essa proporção aqui, A está para C, assim como C está para N, e aí eu chego nessa primeira relação, tá? Que são as relações métricas do triângulo retângulo. E aí, pela semelhança do triângulo ABC com o triângulo DAC, então desse primeiro aqui com esse terceiro, eu chego à segunda relação métrica. E aí, da semelhança do triângulo DBA com o triângulo DAC, chego nessa terceira relação métrica aqui, tá? Então, essas relações, tá aqui, ó, entre BD e DC, estão vendo? Então, eu nem precisava dessas 2 figuras aqui, elas estão só para ilustrar as relações métricas que surgem a partir desse triângulo retângulo, tá? Dentro do nosso estudo do triângulo retângulo, além do teorema de Pitágoras, tá? Então, aqui, chegamos a uma ainda quarta relação, tá? Que B vezes C é igual a A vezes H. Então, aqui, ó, B, C e altura, tá? Então, é a relação com a nossa altura aqui do nosso triângulo, tá bem? A nossa quinta relação, aí é relação métrica, tá? Do triângulo retângulo, é o nosso teorema de Pitágoras, que em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Tá aqui a nossa relação, coloquei aqui ó, o A, o B e o C para vocês conseguirem observar. G vai indicar aqui pela letra minúscula A, que se opõe ao ângulo. Por exemplo, se eu tenho o ângulo de vértice A, tá? Os vértices a gente sempre indica com letras maiúsculas e o lado que se opõe a ele a gente vai colocar aquela mesma letra minúscula, tá? Então, o lado A se opõe ao vértice A, o lado C se opõe ao vértice C e o lado B se opõe ao vértice B, tá? E aqui está a nossa relação, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos, tá? Aí as atividades que eu trouxe para hoje, 3 exercícios, tá? Aí o primeiro, o segundo, aqui eles são retirados desse livro aqui, número 24, 28 e 4. Tá? Não tem grandes complexidades aqui nesses exercícios, vou iniciar com vocês aqui alguns, tá? Então, por exemplo, nesse primeiro exercício aqui, como que vocês fariam? Eu vou fechar a janela aqui que estão resolvendo. Pronto, acho que agora tá mais tranquilo. Ainda tá um pouquinho, mas... Então, vocês podem ver, se vocês observarem nessa lista, eu não coloquei exercícios sobre as demais relações métricas, tá? Mas depois eu posso mandar para vocês se vocês tiverem interesse. Eu tô só coloquei aqui a aplicação direta do teorema de Pitágoras. E claro, vocês vão ter que pensar um pouquinho sobre essas figuras que estão aqui apresentadas. Então, por exemplo, nesse exercício aqui de número 24, nesse triângulo, determine o valor de x nesse caso. Como que vocês vão fazer? Quais são as informações que vocês têm desse problema? Primeira informação, é um triângulo retângulo? Sim. Sim, daí tem um ângulo que é de 90 graus e os outros dois são ângulos... Eu esqueci o nome, mas é a soma que dá 90 também. Isso, são ângulos complementares, porque eles se complementam, tá? São ângulos agudos. E o que a gente sabe, então, de informação? Pelo teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado,
Aí tiramos os dados do problema aqui, então, um dos catetos mede 15, o outro, a hipotenusa mede 17, que é o nosso maior lado, tá? E o outro cateto mede x. Como que eu vou resolver isso? Vou aplicar a fórmula aqui, vou aplicar a nossa lei, né, a nossa relação aqui de Pitágoras, e vou descobrir o valor de x, tá? Lembrando que não só resolver a questão, mas depois observar se esse x ele é menor que 17, tá, pessoal? E aí, então, 17 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, igual a x ao quadrado, mais 15 ao quadrado, tá? Daí, resolvo a equação, naturalmente, aqui, a equação polinomial aqui do segundo grau, tá? Resultou numa raiz quadrada de 64, a gente vai desconsiderar o valor negativo, porque a gente está falando de medidas, tá? Então, não tem como eu ter um valor negativo para uma medida, tá? Eu sei que o resultado dessa equação aqui poderia ser mais ou menos 8, né? Porque ela é uma equação polinomial do segundo grau. Então, sempre que recair numa equação do segundo grau, nesse caso aqui não precisa a gente utilizar a Bhaskara, nem regra da soma ou do produto, tá? Para resolver, porque recaiu numa raiz quadrada aqui. Então, eu tenho como resultado mais ou menos 8. O valor negativo, ele é descartado nesse caso, porque a gente está falando de medida, tá? Então, geralmente, na geometria, quando acontecer isso, mesmo que vocês encontrarem x' ou x duas linhas, vocês vão desconsiderar o valor negativo, tá? A letra B aqui, como é que vocês vão pensar nessa questão aqui? Como é que fica esse? Eu acho que dá para fazer primeiro, achar a hipotenusa do 6 e do 9 lá, do que tá Do primeiro, do que está à ali. esquerda? Daí depois a hipotenusa vai ser o cateto do outro, daí faz Pitágoras de novo. Isso aí, exatamente. Então, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei um y aqui, supondo um lado y, que a gente vai encontrar inicialmente, tá? E aí, coloquei aqui os dados do problema, tá? Então, nós temos dois triângulos retângulos numa mesma figura, tá? Então, no primeiro aqui, a gente vai chamar a hipotenusa de y, que foi o que o Thiago falou, que é o que a gente faria primeiro. E o que a gente sabe? Pelo teorema de Pitágoras, então, nós temos que o y ao quadrado é igual ao 6 ao quadrado mais o 9 ao quadrado. Além disso, então, para o segundo triângulo, o que nós temos? Que 12 ao quadrado, que é a nossa nova hipotenusa, é igual a y ao quadrado mais o x ao quadrado. Tá? Então, nesse aqui, pessoal, o que a gente pode pensar para resolver o quanto mede x? Dá para separar ali e fazer um quadrado. Daí faz 39 menos 15, que vai dar o valor daquele pedacinho ali. Daí faz Pitágoras. Tudo bem. Bem tranquilo, né? Bem acessível. Então, nossos exercícios. Então, x é, na verdade, um dos catetos do triângulo, em evidência, que é esse daqui, né? Onde a hipotenusa é o 26. E aí eu faço 39 menos o 15 para encontrar esse outro cateto do meu triângulo em evidência. E aí aplico o teorema de Pitágoras, tá? Letra C. Como que eu vou descobrir o x nessa questão aqui agora? Mais uma questão. Nesse aqui. Vamos ver essa figura. O que vocês acham? Faz o Pitágoras com o 7 e o 13. O 13 dos dois lados é iguais, né? Uhum. Aqui eu tenho E 3. daí... Mas aí o 7, eu vou utilizar o 7? Ah, não, achei que era um... Que número é aquele? É, tá, um X, tá. Daí tu ocupa o 12 e o 13 pra calcular o X. E como é que fica essa relação aqui de um cateto do meu triângulo?
Daí tu diminui o 7 do x. Isso aí. E, além disso, né, coloquei, além disso, dividimos por 2, né, porque eu tenho esses dois lados aqui. Então, seria x, né, o x que é o todo, menos o 7 dividido por 2, porque eu tenho dois triângulos aqui, todo esse lado aqui. Seria a metade, né, do que sobra. Então, é x menos 7 dividido por 2, porque nesse triângulo aqui eu vou ter só uma metade do meu x menos 7, tá? Coloquei aqui a figura para auxiliar vocês no exercício. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, como disse a Laura, não sei se reconhecia a voz certa. 13 ao quadrado igual a 12 ao quadrado, mais x menos 7 ao quadrado. Faltou ao quadrado aqui, já vou arrumar, porque senão depois eu salvo o documento de vocês. Por que tá dividido por 2 ali, professora? Porque olha só, o x é todo esse lado aqui, né? E o x menos 7, o que que é? É esse pedacinho mais esse pedacinho aqui, Ah, tá, entendi. né? Gente, não consigo levar ao quadrado isso aqui. Não é possível. O que que vai acontecer nesse aqui agora? Ai, finalmente. Consegui. Então, eu tenho que dividir por 2 o x menos 7, porque tenho esse pedaço e esse pedaço aqui, que é o que sobra, né? E aí, o meu triângulo, ele vai ocupar só uma parte. Tá, pessoal? Então, o desenvolvimento dessa equação, dessa equação aqui, tá? Vocês vão obter o x já vai ser esse pedacinho aqui, tá? Se vocês não dividirem por 2, nesse caso, o que vai sobrar para vocês é toda essa parte, aí depois vocês vão ter que, né, fazer toda a conta. Então, por isso que eu já ficou pronto ali, agora o resultado que encontrarem já é o próprio valor do x, tá? Amplie seus conhecimentos, tá? Vocês já viram trigonometria o ano passado, né? Acredito que estudaram isso, né? Eu deixei aqui para vocês, então, se quiserem revisar, tá? Não faz parte do nosso conteúdo desse ano agora, nós já vamos encerrar aqui a semana amanhã, né? Nossa semana, essa semana já, nossa aula de amanhã já vai ser a área de figuras planas, tá? A gente vai ver um pouco mais das figuras geométricas, das principais figuras, mas igual eu deixei aqui para vocês essas informações aqui sobre as relações do triângulo retângulo, né? As relações seno, cosseno e tangente aqui, se quiserem retomar. E coloquei 2 vídeos aqui com exercícios, tá? Que eu acabei fazendo para uma outra turma, daí já coloquei aqui para vocês, se quiserem mais listas, daí eu posso mandar para vocês estudarem para além do nosso Pitágoras, tá? Como tarefa para a nossa disciplina, as únicas atividades que vocês vão me enviar no CIGA são essas aqui, tá? São esses três exercícios aqui, o 24, o 28 e o número 4, tá? Vou lançar lá, vocês vão me enviar. E, para além disso, né, se quiserem ampliar os conhecimentos de vocês, deixei aqui essa relação seno, cosseno e tangente, e aqui os principais ângulos, aqui também 30, 45 e 60, tá? Se vocês quiserem estudar para além e os vídeos. E aí, por hoje era isso, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida. A Kailane colocou lá no grupo essa semana que chegou à conclusão de que nada fazia sentido, mas eu acho que quem estava na aula aquele dia conseguiu entender e fazer. Eu iniciei com vocês alguns exercícios. E queria dizer para vocês que se tiverem dúvidas na lista, num exercício específico, professora, esse exercício que eu não sei como fazer, eu não sei como iniciar, e os colegas não souberem ajudar, se vocês não conseguirem, vocês me peçam ali que eu ajudo vocês ali no grupo do WhatsApp mesmo. A gente pode se comunicar por ali e ir resolvendo as questões ali. Deixa eu voltar aqui.
E aí, queria saber de você, se tá tudo certo, tudo ok para essa lista. Vamos conseguir fazer essa semana, porque já é mais acessível, né? Tinha mais exercícios sobre as outras relações, mas aí, para não acumular e também não sobrecarregar vocês, eu sei que vocês estudaram um pouco isso ano passado, eu não deixei ela muito extensa. Eu acho que tá tudo tranquilo, por enquanto. Então, na minha parte, era isso, pessoal. Era isso que eu tinha, essa explanação aí de vocês. Não quis tomar muito tempo. Falei com a professora Mariana, ela disse que estava bem tranquilo, né? Vocês tinham esse horário de sobra. E é isso, da minha parte. Se não tiverem dúvidas, né? Se ficou tudo tranquilo, já vou lançar ali a lista para vocês e a nossa aula. Tá bem, prof. Tá bom, Tá bem? Então, tá, pessoal. Um abraço aí, bons estudos. Tá tá bom, bom. tchau. Muito obrigado, professora. Tudo bom pra senhora. Até a próxima. Tchau, prof.